livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram a Jason alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, ou estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Amém, queridos? Podem sentar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o reino de Deus é a igreja em movimento. A igreja precisa avançar. A igreja deseja, quer e anseia para que mais pessoas sejam alcançadas. Porém, nós não somos pragmáticos. O que é pragmático ou dogmático? É aquela comunidade que busca o número pelo número. Um partido político, por exemplo, ele tem a tendência de ser dogmático. Você tem alguns políticos, alguns candidatos, né, aí nesse período agora, a prefeitura e a vereador, que você não sabe o que eles acreditam ou deixam de acreditar. Você não entende qual é a linha de pensamento desses políticos. Por quê? Porque eles fazem diversas alianças. Eles fazem alianças com pessoas que hoje abominavam outras alianças no passado. Dá um exemplo. É como se um político hoje, um político A, fizesse aliança com Jair Bolsonaro, só que há 15 anos, há 10 anos, ele tivesse feito aliança com Luiz Inácio Lula da Silva. Eles não têm nenhuma concordância. Por que eles fazem esse tipo de aliança? Porque eles estão procurando o crescimento pelo crescimento. Porque eles querem só mais pessoas próximas, juntas, perto. A igreja quer o crescimento. A igreja quer alcançar mais vidas e mais almas. Só que quer alcançar pela verdade do Evangelho, amém? Nós não queremos apenas crescer de forma desordeira, crescer para ter muita gente dando ofertas, contribuições financeiras, dízimos. Não. Jesus não quis assim, nem o colégio apostólico quis dessa forma. O apóstolo Paulo aqui, ele está em uma das suas viagens missionárias, e a gente vai perceber, quando a gente lê o livro de Atos, que ele é um cara estratégico, camarada inteligente. Ele é um camarada que pensa. Ele não ia apenas ali em cidades adjacentes. Ele fazia questão de ir em grandes centros. Por que ele fazia isso? Que ele queria aparecer? Que ele queria se mostrar? Que ele queria mostrar uma superioridade? Porque ele queria ir nos holofotes? Não. Ele ia nos lugares aonde é a fonte das ideias, das ideologias, para que por ali o evangelho transbordasse e chegasse nas regiões amenas. Essa é a estratégia de Paulo. Essa é a única estratégia? Não. Mas foi uma estratégia que ele usou. Nós estamos na igreja. A igreja é um reino espiritual, amém? A igreja vive num contexto espiritual, militando e lutando contra as forças das trevas. Deus, ele nos dá a missão, e nós desenvolvemos a estratégia mediante a direção de Deus.
A diferença da estratégia para atrair as pessoas para ouvir é diferente da estratégia para encher a igreja. Por exemplo, se a gente quiser encher a igreja, a gente junta dinheiro, pega um empréstimo, chama um cantor gospel muito famoso, que canta para fazer chover. Você sabe qual é? Grandão assim. Ou chama outra, né, que pede para Deus usar, para Deus sondar, essas coisas. Chama um pregador famoso. Ou chama aquele outro cantor também, né, que quando meu cabelo cresce, minha mãe diz que eu fico parecendo com ele, né? Meio acima da média assim. Você sabe quem é, né? Aí você chama um pastor que gosta de andar de mala. Vai chamando. Aí essas figuras vão atrair. Você coloca na igreja um teatro. Você vai colocando como é que é? Na hora do louvor, que o pessoal fica dançando. Coreografia, né? Coloca coreografia, coloca um monte de coisa. Isso vai ser o atrativo principal. Aí as pessoas vão... Já ouviu aquela frase? Eu fico na igreja ou vou na igreja que eu me sinto bem. Querido, nem sempre que tu lê a Bíblia tu se sente bem. Você já reparou isso? Quando tu está cometendo um pecado, quando tu está cometendo um erro, que tu lê aquilo na Bíblia, tu não se sente bem. Porque a Bíblia, ela confronta, ela nem sempre conforta. A Bíblia, ela te coloca contra a parede, mostrando os seus erros. Então não é o critério que a gente estabelece. Eu vou ficar numa igreja que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz. Tem palavras que são palavras de conforto. Tem palavras que são palavras para trazer confiança, são injeção de fé. Mas tem palavras que são exortação. Tem palavras que são arrependimento. Aliás, a primeira pregação do profeta João Batista e de Jesus o Messias, qual foi? Arrependei-vos. Essa não é uma palavra que vai trazer um conforto, mas vai trazer um confronto. Vai desafiar você a sair da tua vida natural e ingressar na vida espiritual. Por quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas a nossa diferença como igreja deve ser traçar estratégias inteligentes para que o povo, as pessoas venham ouvir a palavra. Ou seja, a estratégia deve ser atrair para ouvir, não atrair para entreter. O líder, o pregador, ele não é um animador de auditório. Ele não é um apresentador, ele é um profeta da parte de Deus. Ele vem para falar as palavras do Senhor. E Paulo tinha essa noção. Ele tinha essa noção para que o máximo de pessoas ouvissem o Evangelho. Nos dias de hoje, Paulo teria um canal no YouTube. Paulo teria o TikTok. Paulo teria um Instagram. Por quê? Porque são os meios para alcançar a massa. São os meios para alcançar o povo. Ele faria o evangelismo de rua, todas as formas possíveis, e que ele tivesse capacidade e tempo para fazer, ele faria, porque ele queria alcançar mais vidas. Só que ele não entrava num caminho pragmático. Olha, já que eu estou alcançando muitas vidas aqui, então eu vou fazer um evangelho meio água com açúcar, né? Eu vou fazer um evangelho mais ameno. Eu vou adaptar o evangelho à nossa realidade. Não. Paulo, ele pregava aquilo que estava errado na sociedade. Por exemplo, você tem no período ali da Igreja Católica Apostólica Romana, no Império Romano, melhor dizendo, a crescente das indulgências. Você lembra dessa história? Martinho Lutero, essa coisa toda? João Calvino. Eles pregavam muito sobre eleição e predestinação. Por quê? Porque aquilo confrontava o que o catolicismo romano ensinava. O que o catolicismo romano ensinava? A salvação pela compra, a salvação pelas obras. O evangelho ensina o contrário. Ensina a salvação pela graça, e pela graça somente. Aí vem os 5 solas: sola escritura, sola gratia, sola fide, só a Deus a glória, solos Christus. Veio aí. Por quê? Porque eles estavam indo contra a base do sistema bíblico-teológico eclesiástico. Aí veio João Calvino enfatizando eleição.
Predestinação. Aí quando a gente olha para isso e a gente tem um entendimento, eu digo a nossa geração, alguns têm um entendimento errado quando se fala de predestinação e eleição, que só está se falando assim, então se eu sou salvo uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver a minha vida leviana que eu vou ser salvo. Não, não é isso. Mas a gente não vai falar de predestinação hoje. Só que eles não enfatizavam só isso, mas como era o ponto contrário do que aquela geração cria, aquilo ganhou mais holofotes. Não quer dizer que eles pregavam só aquilo. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo em um contexto do início da igreja, no início do cristianismo. Ali naquele momento era necessário evidenciar que somente Jesus Cristo era o Senhor. Foi o texto que nós abrimos o culto hoje. Por nenhum outro nome há que podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Falar isso hoje, eu arrumo algum problema? Eu não arrumo. Ensinar isso hoje, alguém vai se levantar contra mim? Dificilmente. Por quê? O diabo, ele olhou no primeiro século e falou assim, olha só, hoje nós não podemos deixar a igreja avançar. Nós não podemos deixar o reino dele avançar, seguir. Nós precisamos matar. Precisamos matar. Precisamos matar. Aí tem a perseguição no primeiro e no segundo século. Quando entra no terceiro século, o diabo ele está assim, gente, o que está acontecendo? Tem alguns escritores antigos, que eles falam assim, olha, isso no terceiro século, eles chegavam, o diabo, tem alguns escritos antigos que falam assim, a semente da igreja é o sangue dos mártires, ou melhor, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Tu mata um, nasce dois, nasce três, nasce quatro. É aquela história do mártir, quando você vai tentar suprimir uma causa e você usa a morte ou a prisão como causa do martírio, aquela causa ganha mais força. Por exemplo, tem um candidato aí que está ganhando muita força à Prefeitura de São Paulo. Ele teve, nesse final da semana passada, as redes sociais bloqueadas e suspensas. Agora ele vai... Foi ontem? Agora ele vai disparar. Não duvido que ele ganhe no primeiro turno. Por quê? Ele vai usar a narrativa de que ele está sendo perseguido. E tá. Mas não é o ponto aqui, irmão. Então, queridos, isso acontecia no terceiro século. Essa perseguição. Só que aí o diabo falou, eu não posso mais fazer isso. Porque eu estou mostrando que eles estão certos. Eu estou usando a máquina pública. Eu estou usando o governo para mostrar que eles, para persegui-los e tentar calá-los, e eu não consigo. Então eu tenho que parar. Ele muda a estratégia. Qual a estratégia? Aquela máxima que todo mundo sabe. Se eu não posso contra, eu vou me juntar a eles. Aí eles se juntam. Aí inicia a Igreja Católica Apostólica Romana, com Constantino e por aí vai. E eles falam assim, olha, a gente não precisa tirar a Bíblia, a gente só precisa acrescentar a Bíblia. E eles vão acrescentando a doutrina cristã, a doutrina bíblica, de modo que Cristo, agora ele é Cristo, mas ele também é um monte de outras coisas. Você vê, morreu semana passada o maior comunicador que já existiu no Brasil, talvez no mundo, que foi o Silvio Santos. Ele era judeu, não era judeu? Ele seguia os ritos judaicos. Porém, tem um vídeo que ele mesmo fala. Quando alguém pergunta para ele, você acredita em Deus? O cara da TV Fama lá, esqueci o nome dele. Você acredita em Deus? Aí ele fala, eu acredito em Deus. Deus para mim é tudo. Deus ele está no budismo, Deus ele está no catolicismo, Deus ele está na igreja, Deus ele está no judaísmo. Deus para ele é tudo. Por quê? Isso é a ideologia que veio do terceiro século, misturando as entidades que pela Bíblia, segundo 1 Coríntios 8, são demônios. A Bíblia chama outros deuses de demônios, amém? É assim que a Bíblia trata. Se está fora de Cristo é demônio, é diabo. É dessa forma.
Só que desde o terceiro século essa mistureba toda foi criada para alucinar, para desvirtuar a nossa mente. E o apóstolo Paulo, ele tinha ciência disso. E ele fala, nós temos que instruir o povo. Paulo, ele não fugia de um debate. Aí tem a outra máxima, né? Futebol, política e religião não se discute. Dos três, o que é desnecessário para a nossa existência é o futebol, embora seja uma causa muito grande do meu estresse, amém? Mas o futebol é desnecessário. Agora, política e religião, irmãos, se discute, e se discute muito. Por não se discutir, ou por isso ser elevado ao máximo, se isso ser elevado como verdade, os bandidos tomaram o poder, e os falsos profetas estão na igreja. Isso foi tomando forma, até o ponto desse cenário caótico acontecer. Corruptos no poder público e falsos pastores e profetas dominando a igreja de Cristo. Paulo, ele foi, olha o verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Hoje estamos na luta. Por 3 sábados, Paulo debateu com eles sobre a palavra de Deus. Por 3 sábados, Paulo, ele insistiu em anunciar Cristo através do debate. Só que a intenção de Paulo não era ganhar um debate, era levá-los a Cristo. Não era soberba, não era a altivez da grandeza de se mostrar certo como o dono da verdade. Pelo contrário, Paulo entendia que ele tinha se curvado à verdade, e a verdade o alcançou, e isso deveria avançar. Isso era uma necessidade. Por quê? Porque Paulo precisava demonstrar quem era esse Jesus. Olha o verso 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. 3 verdades sobre Jesus que ele vai apresentar, que ele julgava que era necessário expor e discorrer pelas Escrituras. A primeira, ele precisava morrer. Por quê? Nós só morremos por causa do pecado. Adão, ele era eterno. Adão era eterno. Só que quando ele peca, o Senhor avisa ele, se tu comer desse fruto, certamente morrerás. Paulo, ele desenvolve isso em Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência da nossa natureza é morrer. Quando Jesus, sendo Deus, ele se diminui, se faz como homem, ele vai até a cruz, e ele morre ali, ele está demonstrando para a humanidade que o preço que nós devemos pagar, ele pagou, sendo o nosso substituto. Por isso que ele fala que era necessário que Jesus padecesse. Só que não era apenas necessário que ele padecesse, mas também era necessário que esse Jesus, segundo a verdade, ressuscitasse. Por quê? Porque se em um momento ele morre como nosso substituto, no segundo momento ele ressuscita, mostrando ser maior do que o pecado e a morte. Por isso Paulo apresenta Jesus dessa forma. Era necessário que ele morresse, mas era necessário que ele vencesse a morte também. E esse Jesus que morreu, esse Jesus que padeceu, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Agora veja, irmãos, lembra que nós falamos lá por volta de 1500, quando Lutero, Calvino falava sobre predestinação e eleição, sendo oposição à ideia que estava predominando como heresia na época. A ideia que estava predominando aqui, nesse período, era essa pluralidade de deuses. Muitos e muitos e muitos deuses. Paulo vem e fala, só tem um só. Paulo vem estabelecer, só tem um que é soberano. E eu vou te dizer quem ele é. Ele veio, ele morreu, ressuscitou. E ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Santo de Israel. Ele é o que veio da descendência de Davi para salvar. Ele é o que veio para libertar. Ele é o que veio para curar. Vamos deixar passar.
Então, queridos, Paulo ele vem mostrando a necessidade de deixar claro quem é o Messias, quem é Jesus, quem é o que morreu e quem é o que ressuscitou. Só que isso trouxe para eles problemas. Isso trouxe para eles algumas situações desconfortáveis. Isso trouxe para eles atritos. Porque eles estavam se opondo ao mundo. E o mundo ele não gosta de oposição. O mundo, a política, né, fala muito de democracia, mas a democracia é válida até quando você concorda com eles. Passou a discordar, não é democracia. Eu sou fascista, nazista, taxista e por aí vai, né? É os istas. Por quê? Porque não concorda. Só que Jesus ele deixou bem claro para os seus discípulos o que ele ia querer de nós. Lá em João 15, ele fala assim: basta ao servo ser como o seu senhor, e basta o enviado ser como aquele que o enviou. Se perseguiram o seu mestre, o seu senhor, perseguirão vocês também. A verdade do evangelho é muito clara. Olha o que eles falam na última frase: aqueles que transtornaram o mundo chegou também até nós. Queridos, nós estávamos fazendo a obra lá do imóvel, do espaço da igreja. Não é errado chamá-la de igreja não, amém, irmãos? É uma coisa minha, né? Eu creio, e os irmãos também creem, que igreja somos nós. Às vezes eu falo, né? Vou lá na igreja, etc. Mas é só um costume meu. Não precisam seguir dessa forma. Mas a gente estava lá fazendo a obra, literalmente, né? Aí entra uma irmã. Aqui vai ser o quê? Vai ser uma fábrica? Aí o irmão Márcio, né? Cheio do Espírito Santo, levanta e fala: aqui vai ser uma fábrica de almas e vidas transformadas pelo poder de Deus. Falei: eita, quase que eu saí de lá marchando. Aí a irmã: vai ser uma igreja, amém, qual a denominação? O Márcio foi conversando com ela, perguntou quem era o responsável, falou que era eu, aí fui conversar com ela. Ela começou a falar da vida dela, das dificuldades dela, casamento, família. Aí entrou na questão de igreja. Vitor, eu estou todo dia na igreja. Todo dia eu estou na igreja. Só que eu não sei mais o que fazer. Eu falei: minha irmã, como é que está a vida espiritual da irmã? Porque tudo começa pela nossa vida espiritual, queridos. Tudo começa por ali. A irmã está lendo a Bíblia e está orando? Não estou. Falei: então vamos mudar isso. A irmã vai fazer um propósito com Deus. Antes de eu terminar, ela falou: mas eu não tenho condições de fazer um propósito, eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas ninguém está falando de dinheiro, irmã? Ela: é porque me ensinaram que o propósito é ir lá, fazer um voto com Deus, pegar um envelope, botar o valor do envelope lá, o mínimo, e aí Deus vai agir. Só que eu não tenho dinheiro nem para comprar o pão, nem para isso, nem para aquilo, nem para aquilo outro. Eu falei: irmã, esquece isso de dinheiro. Não é dinheiro. Fazer propósito com Deus não é dinheiro, é o teu coração, é a tua fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é se tu deres o dinheiro, tu verás a glória de Deus. É se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então a irmã vai fazer isso. Aí comecei a explicar como ela deveria ler. Ela: nossa, nunca me instruíram dessa forma. Queridos, eu não fiz nada demais. Eu só falei para ela ler a Bíblia e orar. Só falei para ela fazer isso. Falei: em um mês a irmã vai ver uma mudança muito grande na tua vida. Ela ficou assim meio assustada, falou: tem algumas dúvidas? Eu falei: pode falar, irmã. Mandaram eu fazer na igreja tal ali a oração. Preste bem atenção. A oração da espada do arcanjo Miguel. Eu falei: o quê? O que é isso? Não é nem a oração do arcanjo, é da espada. A espada também fala. A oração da espada do arcanjo. Mandaram eu pegar, levar a foto do meu marido lá, para poder orar.
Aí tem que queimar a foto para Deus receber a oração. Eu falei, mas a irmã está falando de igreja ou está falando de macumba? Que eu não estou entendendo. O que é isso daí, irmã? Aí ela começou a falar vários e vários cenários. Irmãos, ela vai para a igreja todos os dias. E o casamento está destruído, a família está destruída. Ela não consegue encontrar Deus. Por quê? Eles estão vivendo o evangelho de uma forma rasa. Na verdade, isso não é nem evangelho. Aí ontem, a gente pintando o portão, me para um camarada, que até falou que ia alugar aquele espaço, mas graças a Deus ele não conseguiu. Aí falou, olha, vai ser o que aqui? Eu falei, igreja. Ele ia, aqui está precisando de igreja mesmo. Eu falei, por quê? Essa esquina, aquela, e essa é complicada. Aí eu já, será que tem assalto aqui? Eu falei, pô, não é possível, tem polícia ali. Ele, nesses 4 lugares, vem o pessoal fazer trabalho. Eu falei, deixa comigo, irmão. Deixa com a igreja do Senhor, que se estava em trevas, vai raiar a luz aqui nesse lugar. Porque a igreja foi colocada nesse mundo com um objetivo: transtorná-lo, para mudá-lo, para trazer transformação. As vidas entram na igreja hoje, queridos, destruídas, e saem de lá pisoteadas, angustiadas, depressivas. Sai pior do que entra. Sai sem uma direção, sai sem uma luz, sai sem saber o que fazer. Na verdade, sai com o que eles mandam fazer: botar o dinheiro no envelope, fazer a oração da espada do anjo arcanjo. Sai de lá com a rosa, sai de lá com o sal grosso, mas não sai com Jesus. Esse Jesus que Paulo anunciou, esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, ele é o Cristo, ele é a solução para o mundo. Ele é a solução para as almas, ele é a solução para as famílias, ele é a solução para a humanidade. E por meio deles, por meio de anunciar esse evangelho aqui, essa palavra aqui, eles podem falar: estes que transtornaram o mundo chegou também até nós. Não tem problema. Que falem de nós como Acabe falou de Elias. És tu, Elias, o perturbador de Israel? Não tem problema, não tem problema. Mas quando eu ouvi aquele irmão falando, eu lembrava dessa palavra: meu Deus, o que estão fazendo com a igreja de Cristo? Estão levando a igreja de Cristo a um fracasso. Estão levando a igreja de Cristo a uma morte. Por isso a nossa missão, dada por Deus, ela é necessária. A missão de levar esse evangelho adiante. Porque Ele faz, e te digo mais, Ele faz além do que pedimos, irmãos, e do que pensamos. Aqueles que transtornaram o mundo. Conversava com um irmão ontem. Aí ele falava: a gente não vê mais o agir de Deus, a gente não vê mais a cura, a gente não vê mais o poder de Deus. Aí vai para a madrugada para distribuir quentinha para morador de rua. As pessoas vão completamente despreparadas, não tem uma palavra. Aí eu interpelei ele, falei: aí o demônio manifesta, dá ruim ali, né? Aí ele: Vitor, o diabo não está nem mais preocupado com eles, nem incomoda mais eles. Para que vai manifestar? Ele deve pensar assim: se manifestar, eles vão começar a ler Bíblia. É melhor eles desse jeito, que eles estão comigo. Queridos, o nosso nome, o teu nome, Ana, o teu, Isabel, o teu, Noraci, o teu, Mário, o teu, Pedro, o teu, Caterina, o meu, Vitor, tem que ser conhecido lá no inferno. Tem que ser conhecido lá. Lembra do episódio que está em Atos? O camarada vai expulsar o demônio. Ele fala: eu sei quem é Paulo, que ele vai expulsar em nome do Jesus que Paulo prega. É assim que ele fala: eu sei quem é Paulo. O demônio fala: eu também sei quem é Jesus. Mas você, quem é? Eu não sei quem você é. Eu não sei. Porque tu não lê a Bíblia, tu não ora, tu não evangeliza, tu não faz nada, tu não me incomoda em nada. Aí ele foi expulsar o demônio que expulsou ele. Deu uma surra nele e saiu correndo de lá. Por quê?
porque não tinha unção, porque não tinha o Espírito, porque não agia pela palavra de Deus, porque não incomodava as trevas. Queridos, abrir igreja por abrir igreja, alugar um espaço por alugar um espaço, só para ter um ajuntamento de pessoas ali. Queridos, eu vou trabalhar, eu vou arrumar dinheiro, ler minha Bíblia em casa e orar em casa, porque não foi para isso que a igreja foi chamada. Como o apóstolo João fala, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a igreja segue nesse legado para pisar na cabeça do inimigo. Amém, queridos? Você foi chamado. Você tem uma identidade. Você é filho de Deus. E você, sendo filho de Deus, você é um transtornador para transtornar esse mundo e trazer luz em meio a essas trevas caóticas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus.